para a nossa nova aula, nossa quarta aula sobre engenharia de software. Então a gente vai focar um pouquinho no desenvolvimento e vamos conhecer na nossa aula hoje um pouquinho sobre as metodologias ágeis. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje falando relembrando um pouquinho do nosso histórico, né? Entre 1950 a 1968, parece antigo, principalmente para os alunos mais jovens, né? Quando a gente fala em 1950, mas nós já tínhamos bastante coisa nessa época, tá? Então a gente já tinha modelos computacionais, computadores trabalhando nessa época. O foco nessa época era o hardware. Então, quando todo hardware precisa ter um software, então quando a gente pega esse software, ele era praticamente dedicado a um determinado tipo de hardware. Hoje quando a gente fala Windows, né, a gente praticamente ele é multiplataforma, vamos dizer assim, olhando o lado do hardware. Você trabalha em vários processadores, em várias arquiteturas, né? Você tem o Windows rodando, você tem aí processadores Intel, processadores AMD rodando o Windows e um software bem no modelo genérico. Naquela época não existia isso. O software ele era praticamente casado específico para um determinado tipo de hardware. Cada hardware tinha o seu software. Mais tarde, em 1968, foi classificado aqui como crise de software. Por quê? Começou a acontecer alguns problemas. O desenvolvimento ele era muito rudimentar. Então, o programador ele desenvolvia praticamente pensando só nele e não em equipe. Então, uma coisa interessante dessa época seria a gente manter um software. Em que aspecto? Imagina um software de gestão de vendas. A empresa vai tendo necessidade e vai tendo que adaptar, criar novas atualizações, que hoje a gente enxerga que isso é bem mais comum, né? Atualizações e incrementos, novas funcionalidades, novas features. E naquela época isso era quase que impossível. Por quê? Porque ficava na mão de um único programador, ele não pensava na equipe. E isso se tornava caro, porque ficava só na mão daquele programador. Se aquele programador se desligasse da empresa, praticamente ninguém mais conseguiria manter. Documentação praticamente inexistente. Então, foi surgindo uma série de necessidades e essa época foi conhecida como a época da crise do software. Depois a gente tem aqui dois modelos tradicionais, considerados modelos tradicionais de arquitetura de desenvolvimento, de engenharia de software, que é o modelo em cascata e o modelo espiral, que nós já passamos, nós já vimos nas aulas passadas. Quem não viu, volta lá para vocês aprofundarem um pouco mais, conhecerem o cascata e espiral, e nós vamos passar rapidamente aqui. E depois chegando já numa metodologia mais nova, que é a UML, que nós vamos conhecer também. Vamos caminhar um pouquinho. Olha lá, vamos falar um pouquinho do modelo em cascata, com uma proposta de organizar depois, né? Vamos relembrar aqui, ó, depois da crise do software, primeiro que veio o modelo em cascata. Então ele veio com uma proposta de organizar o desenvolvimento de software, padronizar, ter uma padronagem de desenvolvimento. Vamos fazer o levantamento de dados, vamos fazer o levantamento de requisitos, vamos implementar, estruturar. Então houve uma padronização no desenvolvimento e foi quando surgiu o nosso modelo tradicional. Surgiu o modelo tradicional de desenvolvimento em cascata. Ele era um modelo onde a gente vai desenvolvendo uma atividade após a outra. O processo de desenvolvimento se dá de maneira sequencial e linear, em que as atividades eram agrupadas em tarefas e executadas uma após a outra. Pelo gráfico, acho que fica melhor para a gente ver. Ó. Então, a gente tinha aqui o levantamento dos requisitos do sistema, requisitos de software, depois a gente fazia análise, concepção do programa, codificava, teste e
produção e operações aqui. Óbvio, é um modelo aqui que está simplificado, a gente pode ter mais uma ou outra tarefa, mas o importante do modelo em cascata é a sequência. Então, dificilmente a gente estava na codificação. Se a gente tivesse que voltar, a gente voltava lá atrás e teria que executar toda essa parte de novo. Então, a gente tem essa sequência em cadeia aqui, esse modelo em cascata, onde uma tarefa era executada uma após a outra. Depois vem o modelo espiral, que é o modelo que possui um desenvolvimento iterativo. E o que é isso? A gente vai sempre incrementando, vai adicionando algumas funcionalidades, sendo organizado de forma em espiral. Neste modelo, em cada volta dada no espiral, cada volta que a gente dá na espiral das fases, né, da fase de desenvolvimento, todas as fases de desenvolvimento são abordadas novamente. Como assim? É como se, vamos ver aqui no gráfico, ó, se a gente tivesse aqui, ó, na hora que eu inicio, eu faço aqui estimativa, cronograma, análise de risco, que é importante no modelo em espiral. Depois eu faço análise de projeto, teste e codificação, entrega e feedback. Precisou alterar alguma coisa, eu vou executando novamente essa sequência e a cada volta eu entrego alguma coisa a mais para o usuário. Tá? Então essa é uma característica. O software é desenvolvido em versões que vão evoluindo a cada volta da espiral, tá bom? Seguindo, aí veio o nosso famoso modelo UML, Linguagem de Modelagem Unificada. É uma linguagem gráfica, bem mais moderna, né? Desenvolvida com o propósito de estruturar o projetos de software por meio de modelagem. A gente já vai ver algumas coisas, um exemplo dessa modelagem. Utilizando uma série de diagramas, é possível visualizar como o sistema ou website se comportará. Então, olha só que legal. Eu tenho aqui, eu vou pular esse slide e eu já volto. Eu tenho aqui um modelo, um diagrama do UML, da linguagem UML. Olha só que legal. Vamos analisar junto aqui comigo. Eu tenho o usuário, que é esse bonequinho aqui. Eu tenho o site, que é o sistema em si, o site, e eu tenho um servidor de serviço aqui, um web service. E aqui, esse sistema é um sistema de leilão. Então, vamos imaginar que se eu vou participar de um leilão, primeiro eu seleciono o produto. Então, olha só, a primeira comunicação e interação, esse é um diagrama de sequência. Então, ele mostra a sequência das atividades, dos passos para executar uma determinada ação no sistema. Vamos imaginar que eu quero dar um lance para o produto, site de leilão. Quero dar um lance. Primeiro, para dar um lance, eu faço o quê? Eu seleciono o produto. Aí o site me mostra o produto que eu selecionei. Ele vai seguir na sequência, tá vendo? Depois eu dou o lance. Olha, o lance, quando eu dou o lance no site, eu preciso contatar, eu preciso enviar esse lance para o servidor de serviço responsável por organizar esses lances. Então, ó, eu dou o lance para o site, ele chega no site, seguindo aqui a setinha, ó, ele envia para o web server, para o servidor de serviço, ele me devolve um OK para o site, no site devolve o OK para minha tela, aqui em casa, né, que eu estou consumindo, e ao mesmo tempo o servidor de serviço manda um e-mail para mim, para minha caixa de e-mail de confirmação do meu lance. Tá? Então aqui é um diagrama de sequência que mostra a sequência que ocorre dentro do sistema quando o usuário dá um lance para um produto. Ele seleciona o produto primeiro, o site mostra, ele dá o lance, envia o lance para o servidor dá o OK para o site devolve, mostra esse OK de lance aceito na tela do usuário e, ao mesmo tempo, ele recebe o e-mail. Tá vendo como é que é legal? Hoje fica claro a sequência.
Isso é um dos diagramas. Deixa eu voltar aqui naquele slide. Existe uma série de diagramas que compõem o UML. Precisa usar todos? Não. A gente a empresa, a metodologia, se ela usa o UML, ela aborda, na nossa empresa, na nossa equipe vai usar esses diagramas. Tem alguns que são os principais, né? Diagrama de caso de uso, diagrama de classe. Esse que eu coloquei aqui não são todos, mas são os principais. Diagrama de sequência, diagrama de componentes, diagrama de estrutura composta. Então são os principais, mas existem outros. O conjunto desse diagrama, ele vai te dar a visão de funcionamento, como modelar, como implementar o nosso sistema, tá? O nosso produto. Aí sim, vamos lá, falar um pouquinho das evoluções das práticas de desenvolvimento de software. Então, conforme nós observamos, o desenvolvimento de software evoluiu ao longo da história. Vimos lá, desde lá de trás, onde o foco era no hardware, depois a gente vê aqueles softwares rudimentares sendo desenvolvido praticamente só pelo programador individual, sem falar muito com o cliente, sem pensar na equipe, que é o momento da crise. Depois veio os modelos tradicionais, cascata, espiral, e chegamos no UML. Tá? E com esse avanço todo, alguns marcos mudaram completamente a forma como o software era produzido. Dentre elas, os avanços que nós podemos destacar são as metodologias ágeis e o manifesto ágil. Então, o que são, né, as metodologias ágeis? Por que surgiu as metodologias ágeis? Então, um ambiente global, hoje mudou muito, né? Antigamente o hardware era para resolver um problema local, o sistema era local, dentro de uma empresa, não tinha essa conexão com o mundo, vamos dizer assim. Uma empresa aqui no Brasil, ela está conectada com a matriz na Espanha e, ao mesmo tempo, a matriz sabe como que está sendo a produção daqui. Então, é global mesmo, né? Praticamente em tempo real. Então, isso foi mudando com o tempo. Então, essas constantes mudanças teve que ser refletidas nos softwares, onde aumentou a competitividade. A empresa que não se adequou tá ficando, né, e ficou para trás. O software faz parte dos processos e precisam mudar também. As empresas começaram a trabalhar de uma maneira muito mais rápida. Elas tiveram que realizar mudanças muito rápidas e o software tem que acompanhar essas mudanças. Então, ele não pode demorar para o processo de desenvolvimento e criação, ele tem que ser mais rápido de desenvolvimento, ele tem que ser mais rápido. Fazer um parênteses aqui rápido sobre um exemplo desse, foi na pandemia, né? As empresas, pequenas empresas, que não trabalhavam com delivery, com atendimento online, de uma hora para outra viram as suas matrizes, né? Suas lojas físicas fechadas e tendo que ir rapidamente para o mundo online. Soluções de software teve que ser implementadas e utilizadas de uma maneira muito rápida. Muito rápido. E isso é um exemplo de mudanças que ocorreram e que estão ocorrendo constantemente, né? Metodologias tradicionais não acompanham mais essas mudanças tão rapidamente. Aquele modelo em cascata, por exemplo, se eu tenho que fazer uma pequena alteração, vou dar um exemplo. Olha, a gente tem que capturar mais cliente. Nosso produto ele tem um preço acima de R$2.000. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir, possibilitar que o carrinho de compras, na hora que o cliente vai fazer essa compra, ele pague em 2 cartões. É simplesmente uma mudança, eu não preciso refazer o sistema. Então eu preciso, se fosse em cascata, voltar lá, descer, análise, seguir toda esse diagrama. Então, não posso trabalhar com modelo tão tradicional assim. Tá? Então, as mudanças são mais rápidas, né? Estão acontecendo
de forma mais rápida. Deixa eu só voltar aqui o slide. Esse aqui. Então, as metodologias tradicionais não acompanham as mudanças tão rapidamente, os requisitos alterados constantemente ou só ficam claros somente após a entrega do sistema. Então, exige uma experiência muito dinâmica em cima disso. Como assim? Muitas das vezes você entrega uma versão do software e aparece a necessidade ou os requisitos se tornam mais claros ou se tornam mais visíveis ou aparece a necessidade que estava na cabeça do stakeholder, do cliente, e muitas das vezes ele não conseguiu expor. Aí eu pensei que, conversando com o desenvolvedor, pensei que você já tinha entendido e não tinha. Então, é muito dinâmico, tá? Então, os requisitos são alterados constantemente por causa do dinamismo e também, muitas das vezes, só fica claro somente após a entrega do sistema, tá? Deixa eu chegar só mais um pouquinho para o lado do meu pincel. Então, por que surgiu as metodologias ágeis? Em 2001, 17 profissionais se reuniram e discutiram sobre como melhorar o desempenho dos seus projetos. Perceberam que eles trabalhavam de maneiras diferentes, mas com muitos princípios, com coisas, né, com muitos itens e metodologias que eram parecidas, apesar de ter formas diferentes de trabalhar. Os princípios básicos eram o mesmo para o sucesso dos seus produtos. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um documento assinados por todos, por esses 17 profissionais, e onde surgiu o manifesto para o desenvolvimento ágil de software, ou somente manifesto ágil. Então, o que era esse manifesto? Era as principais formas, os principais métodos utilizados para desenvolvimento e entrega ágil dos seus produtos. Criado para encorajar o abandono das metodologias tradicionais e adequado aos ambientes em constante mudanças. O software foi criado em série, com uma série, né, em série de incrementos. Então ele possui uma maneira rápida de incrementar uma determinada necessidade. Você mostra um protótipo pro stakeholder, pro cliente, ele fala, poxa, mas tá muito bom isso aqui, mas a gente pode acrescentar mais esse item. E daqui a 2 semanas você consegue mostrar novamente o software com esse incremento. Tá? Então ele tem uma série de melhorias, de mudanças novas de forma rápida. A cada incremento você tem novas funcionalidades prontas. Então, cada vez que você mostra uma coisa, ou que você vai concluindo as etapas, você vai mostrando funcionalidades novas. Aí existem uma série de metodologias que a gente pode usar para trabalhar com metodologias ágeis, uma série de abordagens. A gente tem aqui o XP, o Scrum, né? O Scrum, o DSDM, o Crystal e várias outras. São metodologias que a gente usa que trabalham com metodologias ágeis, tá?
quais são os nossos valores básicos da metodologia da metodologia ágil? O que nós trabalhamos? Quais são os valores? Indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. O que acontece? A interação com o stakeholder, a interação com os desenvolvedores é acima, tem um maior peso, um maior valor do que vamos perder tempo desenvolvendo documentação ou desenvolvendo um determinado processo que era muito burocrático. Então, a interação, o bate-papo, o feedback do stakeholder é mais importante. Não estou dizendo que é a única coisa que importa, né? Mas ele tem um peso maior, um valor, por isso que a gente chama de valores básicos, um valor maior do que em comparação a outros processos, né? O processo um pouco mais tradicional. Então, membros da equipe devem trabalhar juntos sem ter que seguir procedimentos pré-definidos. O sistema operacional acima da documentação. Então, o que a gente fala assim? O sistema operacional ou o software operacional. Quer dizer, o protótipo funcionando, o teu software já ali funcionando, vale mais do que se você ficar documentando e você não ter já um modelo desenvolvido. Então, aquele modelo, aquelas versões iniciais, aquele design já inicial para que o usuário consiga já começar a ver o software em funcionamento, vale mais do que a documentação completa primeiro, vamos dizer assim. Então, o funcionamento do sistema é mais importante do que a documentação. Hoje em dia, a gente tem alguns softwares muito legais, né? A gente, por exemplo, o Figma é um dos mais famosos, e no Figma tem um recurso onde você desenha a tela e você manda essa tela para as telas, né, o sistema em si, você tem como compartilhar com o seu stakeholder, com o seu cliente, e depois você consegue ver as áreas quentes. O que são áreas quentes? São as telas e os botões que o cliente mais clicou. E com isso você consegue, sem ter realmente que desenvolver o código da aplicação, você já consegue ter um feedback, porque o cliente tem uma noção de como que vai funcionar. Ó, essa tela é de menu, a menu chama o cadastro efetua, e aparece essa mensagem, mesmo que os dados não estejam sendo inseridos no banco de dados, mas você consegue já mostrar as navegações, os botões, né, como é que vai ficar, e isso é muito legal. Tá? Isso se encaixa muito bem, né? Uma ferramenta nova, até se encaixa perfeito nas metodologias ágeis. Olha lá, colaboração dos clientes acima da negociação contratual. O cliente deve se envolver no processo de desenvolvimento e fornecer e priorizar os requisitos. Respostas às mudanças acima de seguir um plano. Então, se você tem um plano a ser seguido, mas você já tem alguma mudança para ser feita, algum feedback que altere isso, você já começa a projetar isso, a desenvolver essas mudanças, projetar o sistema de forma a aceitar as mudanças mais rápidas. Vamos ver o nosso próximo slide. Olha lá. A gente tem bom para aplicativos, então as metodologias ágeis se encaixam perfeitamente nesses aplicativos mais modernos, mais rápidos, né? Funcionalidades entregues em semanas, é uma característica da metodologia ágil. Em semanas você já consegue entregar alguma funcionalidade para os clientes. Clientes propõem alterações e evoluções durante o uso dessas versões ainda betas entregues para os clientes. As novas versões propostas
rapidamente. Então, sempre que houver pedidos de mudanças ou versões mais novas, são entregues mais rapidamente. Não é solução para todos os problemas, existem dificuldades. O envolvimento do cliente no projeto pode ser complicado, tem cliente que não tem disponibilidade, né, e tempo para ficar testando, dando sugestões, fazendo feedback, porque não adianta ele ver e não dar o feedback, a gente tem que ficar sabendo o que o cliente está pensando, se ele está gostando, se está do jeito que ele está pensando, né, resolvendo os problemas que ele possui. Alguns membros da equipe pode não ter o perfil para interagir constantemente, tá? Intensamente, então tem que ter um perfil, a equipe não pode ser isolada, então a equipe tem que estar sempre conversando, sempre trocando ideia. Complicado fazer a priorização em sistemas com muitos stakeholders, então isso é um problema. O que é o stakeholder? É o cliente em si, né? Quando a gente tem muitos clientes, você não conversa com 2, 3. Vamos supor que você esteja fornecendo para áreas distintas um sistema que vai trabalhar com muitos clientes, então você tem que priorizar a quem você vai escutar, né? São necessidades diferentes, então isso é um desafio para a metodologia. Quando você pensa em um feedback só, né? O cliente gostou, um só dando feedback é mais fácil. Mas imagine você fornecendo isso para 10 clientes. Aí um fala, o outro contradiz, né? Fala diferente, tem uma visão diferente, então isso é uma coisa que a gente tem que gerenciar. Pode ser trabalhoso conseguir manter a simplicidade, então nem sempre essa simplicidade toda proposta pelas metodologias ágeis é tão simples de você manter. Parece contraditório, né, de falar que é complicado manter a simplicidade, mas algumas organizações não aceitam as mudanças de cultura. Então, vamos supor que você chegue dentro de uma empresa que sempre trabalhou de forma tradicional, modelo em cascata, e você vai implementar isso aqui para a sua equipe, as metodologias ágeis. Então, tem que enfrentar esse desafio. Então, tem empresa que não aceita essas mudanças. Então, processos mais informais, com menos documentação, são mais difíceis de serem aceitas, tá bom? Com isso, gente, olha só, acho que deu para a gente, pelo menos, ter uma visão das metodologias ágeis e o que é a metodologia ágil, né? É um paradigma totalmente diferente daquela metodologia tradicional do modelo em cascata e espiral, tá bom? Obrigado e a gente se vê aí na nossa próxima semana. Um abraço.